Bom, como nós vimos aí no nosso conjunto de aulas, né, como eu disse logo do começo, isso foi só uma triscada sobre a história evolutiva humana. E eu usei como estratégia sempre partir de um fóssil para contar a história da evolução humana naquele período. Infelizmente, não houve tempo de nós trabalharmos com a questão da filogenia, ou seja, quem deu o quê. Até porque esse quadro hoje é extremamente complexo. O pouco que nós falamos de filogenia foi sobre o final, digamos assim, dos últimos hominíneos, né, que foi a origem do Neandertal e dos sapiens a partir do Heidelbergensis. Eu gostaria de fazer umas observações e depois gostaria de fazer uma preleção mais formal sobre um tópico que me parece extremamente importante. A primeira observação que eu quero fazer é que as aulas que nós tivemos foram baseadas em réplicas, né? Os originais desses fósseis, eles são mantidos nos seus países de origem, inclusive em alguns países eles são considerados questão de Estado. Então, infelizmente, nós não temos isso no Brasil. Por exemplo, eu acho que a Luzia devia ser uma questão de Estado. Né? Muitos, inclusive, não comercializam réplicas, o que torna a coisa muito complicada. Mas, felizmente, aqui no Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP, nos últimos 30 anos, né, nós fomos capazes de formar uma coleção muito significativa de réplicas de fósseis de hominíneos e inclusive também dos seus instrumentos de pedra lascada. Nós temos aí a maior coleção de réplicas de evolução humana da América Latina e eu acho pessoalmente uma lástima que isso não esteja mostrado numa exposição dignamente projetada, concebida e formalizada. Mas nós temos algumas boas notícias também. Eu gostaria de dizer que para quem se interessou pelo assunto e gostaria de ter uma maior profundidade sobre aquilo que foi tratado aqui, incluindo aí a parte de discussão filogenética, nós soltamos, porque assim, até pouco tempo não existia literatura atualizada sobre a evolução humana no Brasil. Então, meu laboratório fez aí um tour de force nos últimos anos, no sentido de suprir, né, o mercado brasileiro de algumas obras para aquelas pessoas que estão interessadas no assunto. O primeiro deles é esse, o Assim Caminhou a Humanidade. Né? Esse, inclusive, foi o resultado de um curso de pós-graduação que eu dei aqui na USP sobre evolução humana, e aí nós colocamos os alunos para trabalhar nos respectivos capítulos desse livro. Evidentemente que depois isso foi revisado por mim inúmeras vezes. Né? Isso foi publicado pela Palas Atena e é um livro que serve para aquelas pessoas que querem fazer um mergulho mais profundo sobre a nossa trajetória evolutiva. Um outro livro que eu recomendaria, e esse foi o que a gente publicou mais recentemente, se chama Como Nos Tornamos Humanos, pela editora CRV, lá do Rio Grande do Sul. Aqui é diferente, né? Esse livro é uma síntese deste outro livro, feito principalmente para o ensino da evolução humana no nível médio, mas também pode ser utilizado por pessoas que tenham interesse na questão da evolução humana e não queiram fazer assim um mergulho tão profundo quanto o que proporciona esse primeiro livro que eu mostrei. E o terceiro livro não é propriamente um livro de evolução humana, mas ele se chama Um Esqueleto Incomoda Muita Gente, publicado pela editora da Unicamp. E esse livro mostra uma coisa, porque ao longo da minha trajetória, né, as pessoas sempre me perguntavam: ah, mas você disse que o esqueleto era de mulher, você disse que ele tinha 30 anos de idade, você disse que ele levou uma porrada na cabeça, né? E como é que você analisa isso? Como é que você tira essas informações dos esqueletos? Então esse livro aqui também para pessoas leigas, né? Um esqueleto incomoda muita gente, ele mostra justamente isso, né?
quais os tipos de informações que nós podemos retirar de um esqueleto e como fazê-lo, né? Então eu recomendo veementemente àqueles que se interessaram esses 3 livros. A outra coisa que eu gostaria de recomendar é uma mega exposição sobre a evolução humana que nós montamos no Catavento Cultural, que é um museu de ciência que existe ali no Parque Dom Pedro, no centro de São Paulo. Lá nós fizemos uma exposição chamada Do Macaco ao Homem. Então, para aqueles que moram em São Paulo ou aqueles que pretendam visitar São Paulo, eu recomendo veementemente uma visita a essa exposição. Eu não gostaria de terminar o curso sem tocar num ponto extremamente delicado, que é a questão do evolucionismo versus o criacionismo. O Brasil está a passos largos caminhando para se tornar o segundo maior país criacionista do planeta. O primeiro é os Estados Unidos. Eu tenho uma posição muito clara sobre isso. Primeiro, que do ponto de vista da comunidade científica, as pessoas se dividem em 2 grupos sobre o assunto. O primeiro grupo é aquele que acha que deve polemizar publicamente com os criacionistas. O segundo grupo, principalmente capitaneado por um cientista muito importante chamado Richard Dawkins, acha que não se deve polemizar com os criacionistas, porque só de polemizar a gente já está legitimando essas pessoas como possíveis interlocutores de um assunto que eles não entendem. Eu pertenço a essa segunda escola, não é? Eu não acho que a polemização pública é a melhor estratégia. Até porque essa estratégia foi adotada nos Estados Unidos e foi uma catástrofe. O criacionismo acabou aumentando em proporções na medida em que esse debate foi sendo efetuado. Por que isso? Por uma razão muito simples, né? O filósofo Hegel já dizia que o embate entre ciência e religião é um embate perdido. Por quê? Porque a religião ela traz para o indivíduo um conforto espiritual. Ela traz para o indivíduo, né, uma visão de mundo completa, que atribui significado à vida, mesmo depois que a vida acaba. A ciência, por seu turno, ela não traz uma significação para a vida, né? Ela não traz um alento nos momentos de crise existencial das pessoas. Eu sempre brinco dizendo que quando você perde uma pessoa querida ou que você foi diagnosticado de uma doença terminal, você não vai rezar para a seleção natural, né? Então, em síntese, eu acho que a opção entre criacionismo e evolucionismo, no geral, mas aqui eu quero me concentrar nos humanos, né, é uma questão de foro íntimo. Mas eu acho que as pessoas têm que fazer essa opção informada, né? Elas têm que conhecer a argumentação de ambos os lados. O fato é que, do ponto de vista científico, nós não precisamos de Deus para explicar a origem e a evolução da nossa linhagem até hoje. Só que isso é muito pouco apresentado ao público brasileiro, né? Você veja, eu já disse isso antes, quantos museus de história natural nós temos no Brasil? Uma cidade como São Paulo, com a importância econômica e cultural dela, né, não tem um grande museu de história natural. Eu conheço 2 apenas no Brasil. Um da PUC, de Belo Horizonte, e um em Taubaté, mas que é a realização
uma realização privada, né? Então eu acho o seguinte, eu acho que mais do que polemizar, a academia e o Estado brasileiro, né, deve colocar à disposição das pessoas os conhecimentos sobre evolução e, particularmente, em evolução humana. E o Estado e a universidade brasileira está falhando fragorosamente em fazer isso. Vocês vejam, já mencionei um pouco atrás, que nós temos aqui uma coleção, a maior coleção de réplicas de evolução humana da América Latina, né? E, no entanto, nós nunca conseguimos, por exemplo, um espaço para expor isso dentro da Universidade de São Paulo. Então, me aflige menos a polêmica, sobre a qual a gente não pode fazer nada, né? E mais o fato de que o Estado brasileiro não está colocando sistematicamente à disposição do público leigo, né, os conhecimentos sobre evolução e especialmente evolução humana. Infelizmente, aquilo que é ensinado sobre evolução humana na escola do ensino médio, né, é uma catástrofe. Eu tenho visto vários livros do ensino médio que tratam da questão e realmente é uma catástrofe, né? Então a gente poderia começar turbinando, né, esses livros de educação básica. Mas livros de divulgação científica e exposições museográficas têm um papel muito importante a cumprir nesse processo. Muito bem, era isso que eu tinha para apresentar em poucas palavras. Como eu disse, um curso de evolução de evolução humana toma normalmente 1 ano a 2 anos, então o que eu fiz aqui foi quase um assassinato, né, evolutivo, mas eu espero que vocês tenham gostado e aqueles que gostaram se dirijam a esses livros que eu recomendei e, eventualmente, a exposição lá no Catavento Cultural.